Em meio aos muros imponentes da Babilônia, onde os jardins suspensos maravilhavam os olhos humanos e o poder dos reis parecia inabalável, vivia Daniel, um homem justo, íntegro e profundamente fiel ao Deus de Israel. Não obstante o exílio, nem a distância de Jerusalém, Daniel permaneceu firme, como uma árvore junto ao riacho, cujas raízes mergulham profundas no solo da esperança. Ele servia com excelência no palácio do rei Dário, e sua sabedoria, fruto do temor de Deus, fazia dele um dos mais respeitados administradores do império. Daniel não apenas conquistara a confiança do rei, mas também provocara inveja no coração dos outros sátrapas e governadores. Eles não suportavam ver aquele homem estrangeiro, fiel a uma lei estranha aos babilônios, ocupar posição tão elevada. E assim, corroídos pela inveja, esse veneno que tantas vezes se disfarça de zelo, arquitetaram uma trama vil para destruí-lo. Sabiam que jamais encontrariam falha alguma na conduta de Daniel, pois ele era íntegro em tudo. Por isso resolveram atacar aquilo que era mais precioso para ele, sua fidelidade ao Deus vivo. Aproximaram-se do rei com palavras bajuladoras, exaltando sua autoridade. Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino concordaram que deves estabelecer um decreto real, ordenando que todo homem que, por 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Você teria coragem de manter sua fé diante da ameaça da morte? Conheça a impressionante história de Daniel, que enfrentou os leões confiando plenamente em Deus. Uma lição de coragem, oração e fidelidade que inspira até hoje. Aproveite e se inscreva no canal Histórias Inspiradoras todos os dias. Dário, envolvido pela lisonja e sem perceber a armadilha, assinou a lei, que segundo a tradição dos medos e persas, não podia ser revogada. Daniel soube do decreto. Talvez tenha sentido o peso da ameaça, mas não cedeu ao medo. Como fazia todos os dias, abriu as janelas de sua casa, voltadas para Jerusalém, e ajoelhou-se para orar, dando graças ao seu Deus. O coração de Daniel, mesmo longe do templo, permanecia firme, na certeza de que a presença divina não está limitada por muros ou geografias. Ele sabia que a verdadeira adoração não depende apenas do lugar, mas do espírito contrito e do coração obediente. Os inimigos, que espreitavam sua vida como leões famintos, não tardaram a surpreendê-lo em oração. Apresentaram-se ao rei com uma denúncia. Daniel, um dos exilados de Judá, não te obedeceu, ó rei, e continua a fazer suas preces ao seu Deus 3 vezes ao dia. Daniel 6:13. Dário ficou profundamente angustiado. Amava Daniel e percebia, tarde demais, que havia sido enganado pelos seus próprios oficiais. Tentou de todas as formas livrá-lo, mas a lei era irrevogável. Ao entardecer, com o coração pesado, Dário ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Daniel foi então lançado na cova, e uma pedra foi colocada sobre a entrada, selada com o anel do rei, para que nada pudesse ser alterado. Naquela noite, Dário não conseguiu dormir. Não quis saber de música nem de comida, jejuou, consumido pela angústia, e passou as horas insones, possivelmente em oração silenciosa, movido por aquela fé incipiente que Daniel, com sua vida, havia semeado em seu coração. Na cova, Daniel permaneceu tranquilo, não pela ausência do perigo, pois os leões eram reais, famintos e ferozes, mas pela certeza da presença de Deus. Ali, no meio da ameaça iminente, a providência divina enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Daniel ficou rodeado por aqueles animais que, por ordem superior, tornaram-se mansos como cordeiros. Era como se toda a criação, obediente ao Criador, testemunhasse o poder daquele que é o Senhor da vida e da morte. Ao raiar da aurora, Dário correu até a cova. Com voz trêmula, chamou: Daniel, servo do Deus vivo, conseguiu o teu Deus, a quem serves sem cessar, livrar-te dos leões? Daniel 6:21.
E então, do fundo da cova, ouviu-se a voz serena e vitoriosa de Daniel. Ó Rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó Rei, não cometi crime algum. Daniel 6:23. O rei, exultante, ordenou que tirassem Daniel da cova. Não se encontrou nele ferimento algum, pois confiara no seu Deus. O juízo de Deus, no entanto, não tardou a se manifestar contra aqueles que haviam tramado sua morte. Por ordem do rei, os homens que acusaram Daniel foram lançados à mesma cova, eles e suas famílias. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os dominaram e despedaçaram. Diante de tamanha manifestação do poder divino, Dário proclamou a todos os povos e nações: paz e prosperidade. Faço um decreto. Em todo o domínio do meu reino, tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, e o seu poder não terá fim. Ele salva e livra, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6:27-28. Esta história, mais do que um relato sobre coragem e livramento, é, sob a luz da fé católica, uma prefiguração de Cristo. Como Daniel, Jesus foi injustamente acusado, entregue à morte e encerrado numa cova, o sepulcro. Mas assim como Daniel saiu ileso da cova dos leões, Cristo ressuscitou vitorioso sobre a morte. Daniel aponta para a fidelidade e o poder de Deus, que não abandona os seus fiéis, mesmo diante das ameaças mais terríveis. E para nós hoje, a lição permanece. Somos chamados à fidelidade incondicional, mesmo que isso nos custe o desprezo, a perseguição ou mesmo a vida. Deus não promete ausência de sofrimento, mas garante sua presença amorosa e o triunfo final da vida sobre a morte. Que Daniel inspire-nos a sermos fiéis em meio às adversidades, confiando sempre naquele que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na tribulação. Salmos 46:2. Daniel na cova dos leões não é apenas um relato extraordinário do Antigo Testamento, mas um convite sempre atual à reflexão sobre a fidelidade a Deus em meio às pressões e perseguições do mundo. Em Daniel, vemos um homem que, mesmo inserido numa cultura pagã, cercado por leis humanas que pretendiam calar sua consciência, permaneceu firme na oração e na obediência ao Senhor. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a contemplar esta história à luz do Evangelho e da missão que recebemos no batismo: ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-14. Vivemos numa sociedade que, em muitos aspectos, deseja domesticar a fé, confinar Deus ao âmbito privado, e que muitas vezes se mostra hostil a quem permanece fiel aos mandamentos de Cristo e à doutrina da Igreja. Quantos decretos modernos se impõem não escritos em tábuas de pedra, mas gravados na cultura, nas mídias, nas leis humanas, tentando nos persuadir a dobrar os joelhos diante dos ídolos do relativismo, do hedonismo, do materialismo e do individualismo exacerbado. O cristão de hoje, como Daniel, é chamado a não se dobrar diante destes ídolos, mas a manter-se fiel, mesmo quando a fidelidade pareça perigosa, impopular ou incômoda. Daniel rezava com as janelas abertas para Jerusalém. Ele não ocultou sua fé, nem a viveu com timidez ou superficialidade. Este gesto é profundamente simbólico. Sua oração era pública, corajosa, sincera, orientada para a Cidade Santa, prefigurando a Igreja, a Jerusalém Celeste. Ele não se contentou com uma espiritualidade de conveniência, mas testemunhou sua fé com a própria vida. Quantas vezes nós, católicos, cedemos à tentação de viver uma fé anônima, silenciosa, oculta, com medo dos leões modernos, o escárnio, a exclusão social, a perseguição velada ou até mesmo a indiferença. A sociedade muitas vezes tenta nos convencer de que a religião é uma escolha meramente privada, que não deve influenciar nossas decisões públicas,
nosso trabalho, nossa ética ou nossa maneira de amar. Mas Daniel nos ensina que a verdadeira fé transforma a vida toda. Não há espaço para o catolicismo morno ou para a hipocrisia do católico de ocasião. A coerência cristã exige, como dizia São João Paulo II, não ter medo de ser sinal de contradição, de ir contra a corrente, de defender a vida, a família, a dignidade humana, a justiça, a paz e a verdade, mesmo que isso custe a perseguição. Na cova dos leões, Daniel não estava sozinho. Deus enviou o seu anjo, manifestação da sua presença e do seu poder. Compartilhe com quem precisa de coragem. Inscreva-se no canal para mais histórias de fé. E lembre-se, com Deus ao seu lado, nenhuma cova é fundo demais e nenhum leão é forte o bastante. Também nós, em nossas covas existenciais, quando nos sentimos acuados, rejeitados, isolados ou ameaçados, precisamos confiar na providência divina. O livramento de Daniel aponta profeticamente para a vitória de Cristo sobre a morte. A cova dos leões é figura do túmulo, a pedra selada, o símbolo da aparente derrota, mas a intervenção de Deus transforma o espaço de morte em palco de vida e glória. Assim também nós, unidos a Cristo pelo batismo, somos chamados a morrer para o pecado e ressurgir para a vida nova. Esta história nos leva a refletir sobre o martírio silencioso de tantos cristãos em nossos dias. Homens e mulheres que, como Daniel, enfrentam as covas do preconceito, da intolerância e, em muitos lugares, da violência física e da morte, simplesmente por professarem a fé católica. Não podemos esquecer nossos irmãos perseguidos que testemunham com a própria vida o que professamos na liturgia. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Daniel é também um modelo de oração perseverante. 3 vezes ao dia, ele se prostrava diante de Deus. A oração era o alimento da sua alma, a fonte da sua força. Sem oração, o cristão desmorona, perde-se, torna-se presa fácil para os leões das tentações. A oração nos fortalece, nos configura a Cristo, nos enche de esperança e caridade. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica nos lembra que a oração é uma necessidade vital. Parágrafo 2744. Por fim, o testemunho de Daniel converteu até mesmo o coração do rei pagão, Dário, que proclamou a grandeza do Deus vivo. Assim também a nossa fidelidade, mesmo silenciosa e discreta, pode ser instrumento de evangelização. Nosso testemunho de fé, de caridade e de esperança pode transformar corações endurecidos, inspirar novas conversões e ser luz no meio das trevas. Que esta história nos encoraje a sermos cristãos autênticos, fiéis até o fim, perseverantes na oração, corajosos no testemunho e confiantes no poder de Deus. Que, como Daniel, possamos dizer com a nossa vida: o meu Deus enviou o seu anjo, pois, de fato, ele está sempre conosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20. E que Maria Santíssima, modelo perfeito de fidelidade e coragem, nos ajude a permanecer firmes, mesmo quando tudo parecer perdido, pois com ela aprendemos a confiar plenamente na vontade do Pai. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Oração de coragem. Senhor meu Deus, fortalece meu coração na fidelidade. Dá-me a coragem de Daniel, para não temer os leões deste mundo. Que em meio às provações, eu confie sempre na tua presença e persevere na oração e no amor. Sê meu refúgio e minha fortaleza, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe essa história com quem precisa de uma palavra de Deus. Escreva nos comentários: Deus é meu refúgio, minha fortaleza, e com Ele nenhum leão me abalará. Até a próxima, e que Deus te abençoe.